Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui. Chega deixando o seu like, a mãozinha que tá aqui embaixo que é muito importante. Comenta o que você acha do mercado da bola que eu vou trazer agora. Você já viu na thumb Luiz Gustavo de saída, Robert Renan chegando, tem mais jogador indo embora, tem jogador chegando. Compartilha pra geral e, claro, se inscreve no nosso canal. Quero contar também que o Vasco perdeu para o Juventude por 2-0 na noite dessa quarta-feira, jogo em Caxias do Sul, resultado que surpreende, especialmente depois de o Vasco fazer 6-0 no Santos em pleno estádio do Morumbi. Por falar no Cruz Maltino, contar que a venda de Luiz Gustavo para o Bahia foi fechada em 5,5 milhões de euros ou 35 milhões de reais, tudo isso por 65% dos direitos econômicos. O Vasco ainda manteve 25% de olho numa venda futura. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que recusou proposta dos Estados Unidos. O FC Cincinnati sugeriu 3 milhões de dólares, ou mais ou menos 16 milhões e 400 mil reais por Paulo Henrique, lateral direito que vive grande fase, melhor momento da carreira dele, jogador cotado para estar na seleção brasileira. Ele aparece naquela lista larga de 50 atletas relacionados por Carlo Ancelotti. O Vasco respondeu na hora que não tem a mínima intenção em se desfazer do seu lateral direito. Ótima fase, jogador titular absoluto, e a proposta foi recusada. O Vasco nem deu uma contraproposta ou algo do gênero. É só importante lembrar que o Cincinnati havia oferecido 4 anos de contrato para o Paulo Henrique, além de um belo aumento salarial. Essa é a segunda vez que o Cincinnati tenta contratar o jogador vascaíno. A primeira tentativa se deu quando o atleta acabou se mudando para o Atlético Mineiro, negociação fechada em 2023. Temporada atual do Paulo Henrique, 39 jogos, 38 como titular, além de 3 gols e 3 assistências. Outra informação importante sobre o Vasco dessa quinta-feira: Robert Renan deve ser anunciado a qualquer momento como reforço. O Cruz Maltino, ele chega por empréstimo de uma temporada junto ao Zenit. O Bahia também estava na disputa, mas o Vasco levou a melhor. Hora de falar sobre o Vasco com 2 jogadores incomodados. Muita gente diz que o Fernando Diniz é capaz de aglutinar e juntar todos os atletas. Não tem sido o caso, ou os casos, de Alex Teixeira, atacante de 35 anos de idade, e Maurício Lemos, zagueiro uruguaio. Eles perderam espaço no time. Maurício Lemos nem tem sido relacionado para as partidas. O Alex Teixeira também não joga há um tempão. Última aparição em 12 de julho. No Campeonato Brasileiro, apenas 109 minutos em campo, distribuídos ao longo de 9 jogos. O Alex Teixeira é cria da casa, super identificado com o clube. Já ouvi que é um baita de um exemplo para os outros jogadores, sempre o primeiro a chegar, o último a sair, dá bons ensinamentos para os mais jovens, mas não tem conseguido ser útil. E a tendência, especialmente porque ele se mostrou incomodado para pessoas próximas, é até que possa existir uma rescisão do contrato. Em relação ao Lemos, difícil encontrar um clube que tope contratá-lo. Nesse momento o Lemos ficou bastante chateado, especialmente quando o Diniz, sem zagueiros, optou por escalar o Hugo Moura, que é volante, na função de defensor, deixando o Maurício Lemos até de fora da lista de relacionados para partidas recentes. Direto e reto falando sobre chegadas e saídas. Vamos começar com chegadas, né? Sempre mais interessante, mas ela depende de uma saída. Então vou começar pela saída. Luiz Gustavo está de saída para o Bahia, deve embarcar nos próximos dias para Salvador para fazer exames médicos. O Vasco está vendendo por 5,5 milhões de euros, 75% dos direitos econômicos, e segundo consta vai receber esse valor agora, nessa temporada, ou seja, para fazer caixa. Então a gente está falando mais de 35 milhões de reais aproximadamente, né? Dinheiro que vai ser muito importante para a reta final. Beleza. Só que aí, o Vasco está abrindo mão de um zagueiro de 19 anos, canhoto, promissor, rápido, jogador que frequenta a seleção de base, provavelmente será convocado para o Mundial da categoria pelo técnico Ramon Menezes, para trazer um jogador de 21 anos, idade parecida, também canhoto, mas já mais rodado e não está parando em lugar nenhum. Bate logo uma preocupação. Ele começou no Corinthians, falo do Robert Renan, que tem 21 anos, foi vendido ao Zenit por 2 milhões de euros, tem 1,86 m, tem as características muito semelhantes à do Luiz Gustavo, vem emprestado por 1 ano com opção de compra. Esse negócio, para ser vantajoso, ele tem que ser menos custoso para o Vasco do que a venda. Porque se o Vasco pagar o valor de mercado do Robert Renan, que é aproximadamente 7 milhões de euros, esquece.
Esquece. Vender um zagueiro de 18 anos por 5,5 para contratar lá na frente um por 7. Se lá na frente alguém disser assim, não, o Vasco comprou o Robert Renan depois de um ano de empréstimo por 2 milhões de euros. Ok, aí faz bom negócio. Ah, Fábio, mas como é que a gente vai saber o quanto pode valer o Luiz Gustavo? Não tem como mensurar. Que ele é subutilizado no elenco? Sem dúvida nenhuma. Que ele tem potencial? Também sem dúvida nenhuma. Como também as lambanças que a nossa diretoria fez desde o início do ano, porque trouxeram 3 zagueiros e os 3 não performam, 2 não entram em campo e 1 falha. Ou seja, falharam nas 3 contratações. E o Maurício Lemos está de saída. Antes do fim do contrato. Vai deixar nenhuma saudade. Foi uma decepção. O Lucas Oliveira voltou agora a ficar no banco, que nem no banco estava ficando, estava escanteado. O Lucas Freitas joga porque o Fernando Diniz prefere ele ao Luiz Gustavo. Mas com Robert Renan vai sentar no banco. Ou seja, os 3 reforços para a zaga não serviram para o Vasco. Erros da diretoria, do Pedrinho, do Marcelo Santana, do Felipe e do Fábio Carilli. Os que avalizaram essas 3 contratações. Tenta mudar a rota, só que se desfaz de um ativo que é muito promissor para trazer um jogador que também é um ativo, ele não é uma realidade. O Robert Renan não é uma realidade. E tem mais, não atua desde maio, ou seja, há 3 meses que ele não joga. O Campeonato Russo voltou, no dia 20 de julho, o Zenit venceu o Rostov por 2-1, ele não foi relacionado. Segunda rodada, o empate com o Rubin Kazan em 2-2 e ele também não foi relacionado no dia 27 de julho. Nesse mês de agosto, jogo dia 3, Zenit 1, CSKA 1, 3 zagueiros. Ele não foi nem escalado como titular e nem foi para o banco, ou seja, também não foi relacionado. No dia 9, o Akhmat venceu o Zenit por 1-0. E, de novo, ele não foi relacionado. E 3 zagueiros de novo. O último jogo foi o Spartak 2, Zenit 2, dia 16. E ele também não foi relacionado. Ou seja, desde maio ele não atua. Óbvio que ele está chegando ao Rio de Janeiro amanhã para fazer exames e tal. Não vai jogar domingo com o Corinthians. Esquece. Mas a gente precisa dele para a Copa do Brasil, quarta-feira. Não, está fora de forma, tem que entrar em forma. Essa fase ele não pega. O jogo do outro fim de semana, que é o Sport, também não dá tempo. Amigo, se o cara veio para 1 ano e não puder ficar de imediato à disposição do Diniz, é preocupante. Porque significa que o Lucas Freitas, que está atuando e não está atuando bem, vai seguir como titular. E o teu reforço vai demorar ainda, depende de 2 semanas para entrar em forma. Estou dando um exemplo. Ah, ele vinha treinando. Não é a mesma coisa. Não joga há 3 meses. Será que viram isso na hora de contratar também? Enfim, ele começou a carreira no Corinthians, foi vendido ao Zenit por 2 milhões de euros, depois emprestado ao Inter, voltou ao Zenit, emprestado ao Shabab, voltou ao Zenit e não estava sendo utilizado. É um novo reforço do Vasco. Boa sorte para ele, vou torcer pra cacete. Faria essa troca? Não. Daria minutagem pro Luiz Gustavo? Sim. Mas os entendidos hoje que estão no Vasco entendem que não. Bom, deixa eu falar sobre Lloyd e Jean Davi. O Vasco está esfregando as mãos para pintar a proposta. Do Jean Davi não pinta nada. O futebol chileno sondou e tal, nada. Continua lá, sem ser relacionado. Lloyd tem possibilidade de ir para a Turquia, mas até agora também nada. Continua por lá também e nem utilizado é. Alex Teixeira, que teve uma indisposição e não jogou o último jogo do Vasco da Gama, diante do Juventude. Uma notícia que foi trazida, salvo engano, pelo Atenção Vascaínos, e aqui eu dou crédito, não tem problema nenhum, mas enfim, fui conversar com algumas pessoas que disseram o seguinte, cara, a tendência é que o Alex realmente pare. Tá com boi na sombra, graças a Deus, é o trabalho dele, não está rendendo. Seria um ato de vascaíno para vascaíno. Procurar o Vasco e falar assim, vamos encerrar. Vocês estão contratando um monte de gente para o ataque. Banco, eu fico e nem entro. Bota a molecada, GB, Léo Jacó. Infelizmente, não performou, como eu esperava. Então a tendência é que ele peça rescisão contratual. Matheus França, tudo acertado com o jogador, detalhes com o Crystal Palace para que ele seja anunciado também. Então vamos lá, Robert Renan, Matheus França e quem mais? Precisa de mais um zagueiro. O Gustavo está indo embora, João Vitor já foi, tem que trazer mais um zagueiro. Mas que venha para jogar. Porque não dá para o Hugo Moura ser improvisado na zaga.
Até porque, Fernando Diniz, ele não tem cacuete de zagueiro. É grosso. Pô, meu irmão, chega machadado o tempo todo. Diferentemente do Fluminense, Diniz, que você trazia o André e o Martinelli volante para a zaga, a qualidade é bem diferente, né? É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Um grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima noite. E não esquece, dedo no like, comenta, compartilha. Se tiver... E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera!